Romanos, capítulo 1, versículo 17, diz assim a palavra do nosso Deus: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Querido Deus e eterno Pai, somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua bondade, pelo Teu amor e pela Tua misericórdia. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, queremos que o Senhor continue a falar conosco, Deus, por infinita graça e misericórdia, em nome de Jesus, amém e amém. Meus amados, é importante nós observarmos algo muito interessante e analisar a questão da chamada misericórdia de Deus. Nenhum de nós deveria estar aqui hoje. Nenhum de nós merecíamos nada olhando pela nossa situação. Eu quero trazer aqui o mundo em si, como vive, como se encontra. E hoje, por que eu estou aqui? Por que nós estamos aqui? E a palavra de Deus aqui nos fala sobre a justiça de Deus. A justiça aqui, irmãos, não é uma vingança de Deus contra ninguém. Pelo contrário, é mostrando que Ele é justo. Tudo que Deus faz, Ele faz com justiça. Ainda que o mundo, algumas pessoas no mundo vejam de forma diferente, ainda que as pessoas analisam ou passam a analisar Deus pelas coisas que acontecem, pelas catástrofes, pelas inundações, pelas mortes, por tudo de ruim que acontece, porque quem não conhece o Senhor tem o entendimento que Deus teria, eles entendem como obrigatoriedade de Deus, impedir que tais coisas acontecessem. Essa é a visão das pessoas. E alguém pergunta: por que Deus permitiu que tal coisa acontecesse? Mas por que Deus permitiu que o mar fizesse isso? Por que Deus permitiu que essa avalanche descer e matar pessoas? Por que Deus permitiu alguém ser, desculpa a expressão aqui, estrupado ou ser roubado? Porque Deus permitiu. Porque, irmão, o ser humano, ele analisa Deus pela sua lógica e não pela lógica de Deus. O ser humano analisa Deus pela sua própria lógica e não pela lógica de Deus. E aí que está o grande problema, lê do engano, se pensamos dessa forma. Mas a Bíblia aqui nos fala primeiramente, no verso 16, de que, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, somente a parte A. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Eu não me envergonho de fazer parte dessa comunidade cristã. Porque é poder de Deus. Mas o que é poder de Deus, irmãos? Meus irmãos, muita gente só vê poder de Deus numa profecia, numa visão, numa revelação. Só vê assim. Porque se a pessoa for um culto e não tiver um movimento,
o culto não foi bom. Se a pessoa for a um culto e não tiver uma profecia, ou alguém ser usado em profecia, o culto não foi bom. Se alguém adentrar uma igreja e passar durante 2 horas sentado no banco, ou até mesmo sentado no altar, e se alguém não for usado para entregar uma revelação, o culto não foi bom. Se alguém não for usado para entregar uma visão, o culto não foi bom. Eu vou agora tentar ser um pouco mais moderno. Se alguém adentrar numa igreja e não tiver um conjunto que cante bonito, que faz as pessoas chorarem, o culto não foi bom. O culto não foi bom. Você sabe por que isso, irmãos? Porque nós avaliamos as coisas de Deus pelas pessoas e não pelo próprio Deus. Aleluia. Nós avaliamos Deus pela forma como o irmão canta, pela forma como o irmão prega, pela forma como o irmão ensina. Porque se a pessoa cantar mal, o culto não foi bom. Não foi bom. Se a pregação não for aquela que desce fogo do céu, não foi bom. Porque agora inventaram uma coisa. Eu lembro muito bem, eu passando no local, e alguém falou bem assim: ô pastor, tudo bem? Tudo bem. O senhor pregou em tal lugar, né? Quebrou tudo, né? Eu falei: não quebrei nada. Eu não quebrei nada, não tinha nada para quebrar. Que quebra é esse? Que invenção de moda é essa? Isso é coisa, irmão, de quem não entende nada de Deus. O curso é bom, irmãos, quando alguém está dançando um pé só, dá um salto mortal, plantando bananeira, o culto do passinho, o culto rebolado. Que culto é esse? Isso não é poder de Deus. Não. O poder de Deus está aqui, ó. Porque eu não me envergonho do Evangelho. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Mas, irmãos, analisando friamente agora, tranquilo, sobre o verso 17, porque nele se manifesta a justiça de Deus. Nele quem? Em Cristo. Porque em Cristo se manifesta a justiça de Deus. Agora eu vou repetir uma pergunta que eu fiz por essa manhã. Quem aqui estava lá no Éden quando Adão e Eva pecaram? Ninguém. Quem aqui estava no Éden quando Deus falou para Adão em Gênesis 2, 16, 17, para ele não comer daquela fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal? Quem estava lá? Ninguém estava lá. Deus não falou comigo, eu não estava lá. Ninguém aqui estava lá. Mas a desobediência, o ouvir Deus e não obedecer, porque muitas vezes é exatamente assim: ouve-se muito bem, mas não se obedece. Mas não obedeceu porque alguém interferiu no processo de santidade da pessoa para com Deus. Porque a Bíblia nos fala em Gênesis 1:26, façamos o homem conforme nossa imagem e semelhança.
Então alguém interferiu nesse processo de intimidade, de ligação do homem com Deus, Deus com o homem, onde Deus tinha prazer de, na virada do dia, aproximadamente às 18 horas, estar ali no jardim com o homem. Alguém interferiu. Mas por que interferiu, meus irmãos? Porque o inimigo sabia que a maior e maior criação de Deus, irmãos, não foi a terra, embora seja importante, não foi o mar, embora seja importante, mas foi o ser humano. Aleluia. Foi o ser humano. E esse ser humano, ele não foi criado, ele foi formado para glorificar o nome de Deus, Aleluia. para testificar acerca de Deus. E o adversário não queria isso. O adversário queria, sabe o que, meus irmãos? Que toda a obra de Deus ficasse oculta, para que o nome de Deus não fosse glorificado. Então ele interferiu. Ou seja, voltemos aqui agora. Quem estava lá nessa época? Eu não estava, você não estava, ninguém estava. Ninguém estava, você não estava. Quando aconteceu todo aquele episódio. Mas é aí que entra o amor de Deus, o cuidado de Deus e a misericórdia de Deus. Como está em Romanos capítulo 5, versículo 8. Porque Deus prova o seu amor por nós, em que Cristo Jesus morreu na cruz, sendo nós ainda pecadores. Aleluia. Ou seja, Deus não esperou eu me aproximar dele, ele se aproximou de mim. Deus não esperou nós nos aproximarmos dele, ele se aproximou de nós. É aí que entra a justiça de Deus. Deus vendo que todos nós nascemos debaixo da maldição do pecado, ele aí entra. Ele entra através do seu Filho, manifestando o teu cuidado, manifestando o teu amor, a tua misericórdia, o resgate para ele, o que é dele. Glória a Deus. Glória a Deus. Resgatando para ele o que foi formado por ele. Aleluia, Deus. Aleluia. Mas como isso, meus irmãos? Porque Deus, segundo a tua misericórdia, nos faz justos por ter aceitado o sacrifício do seu Filho Jesus em nosso favor. Por isso que a Bíblia diz, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Porque em Jesus Cristo, aleluia, se manifesta a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o meu justo viverá da fé. Meus irmãos, poderiam passar o tempo todo aqui, tentando justificar a grandeza de Deus, mas com certeza nos faltaria tempo e palavra, nos faltaria a condição de verbalizar tudo isso, porque a gente avalia, olhando, lendo a palavra de Deus, em João 3,16, irmãos, nós lemos de forma muito simplória, muitas vezes sem nenhuma objetividade. Não é porque nós queremos fazer assim, é porque nos falta a verdadeira compreensão, como está escrito, porque Deus amou o mundo de tal maneira
que enviou o teu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus tirou do seu melhor para nos resgatar. Do seu melhor, o seu único Filho, para nos resgatar. Isso, irmãos, chama-se amor de Deus. Isso significa justiça de Deus. Agora eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Aleluia. O mundo, as coisas que acontecem no mundo, infelizmente tem feito com que muitos, até servos de Deus, perca a noção do amor de Deus. Perca a dimensão do amor de Deus. Porque, irmãos, a Bíblia nos fala, aleluias, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1, 2 e 3, diz que: rogo-vos, pois, irmãos, que fazeis orações, deprecações, intercessões por todos os homens em todo lugar. Fazer em todo lugar. Sabe para quê? Para que todos os homens também possam ter a possibilidade de ter o conhecimento da verdade. Então, qual o papel da igreja? É orar e pregar. De que adianta, meus irmãos, eu perder tempo em ficar criticando as pessoas, criticando o político, criticando o presidente, criticando pessoas de outro credo religioso? Porque, irmãos, a intenção de Deus, o amor de Deus, é para que todos tenham a possibilidade de terem também conhecimento da verdade. E o papel da igreja não é entrar em discussão teológica, não é entrar em discussão política. Porque, irmãos, você deve votar, eu também voto. Você vota, eu voto, nós votamos. Mas daí, entre você votar e eu votar, entre tudo isso e também, aleluia, está ouvindo a palavra de Deus, pode deixar, está ouvindo a Bíblia, tá? Então o que acontece? Como é que eu vou perder meu tempo com isso? Se eu, na verdade, tenho toda a possibilidade dada por Deus, porque quando a gente avalia onde estávamos, o que éramos, o que fazíamos, onde estamos, o que somos e o que fazemos, tenta ver o contraste que há. Porque da mesma forma, queridos, que algumas pessoas estão perdidas, nós também estávamos perdidos. E aí, de novo, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o meu justo viverá da fé. Esse é que é o ponto importante a analisar, que da mesma forma como alguém está perdido hoje, nós também estávamos perdidos. Então não adianta queremos achar que somos melhor do que ninguém, porque Deus não nos classifica assim. Ele nos ama, e o prazer de Deus é que todos se arrependam. Meus amados, a porta da graça continua aberta, e essas pessoas as quais são criticadas hoje, pode estar em Jesus amanhã. Não duvide da palavra de Deus, não duvide da Bíblia Sagrada,
a verdadeira profecia, Aleluia, glória. o verdadeiro Deus. É Deus, tu és tremendo. Porque poderoso é Deus, a Bíblia fala bem claro, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Aleluia. Não é evangelho de homem, de pastor, de evangelista, de missionário, é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Irmão, só Deus conhece o coração do homem. Nenhum de nós conhece, nenhum de nós sabe. Não, nós não sabemos, nós não conhecemos de forma nenhuma. Só Deus sabe quem vai chegar e quem não vai. Só Deus sabe quem é e quem não é. Porque é tudo feitura dele. Foi ele quem formou, foi ele que fez. Então ele não conhece. Deus não deixou de ser Deus. É evidente, como ser humano, nós nos entristecemos sim, com algumas coisas que acontecem, claro, mas o que a Bíblia fala? Irai-vos e não pequeis. Nós podemos até nos indignar com determinados acontecimentos nesse mundo, mas não posso permitir que essa indignação se torne ódio e venha causar uma ferida no meu coração. Aí é pecar contra Deus, aí é pecar contra o Senhor. E Deus quer nos ensinar, na verdade, como lidar com as situações, com as lutas, com as tribulações. O mundo não conhece Deus, mas a igreja tem a obrigação de conhecer Deus. O mundo não conhece o amor de Deus, mas a igreja tem a obrigação de conhecer o amor de Deus. É obrigação. Porque, irmãos, nós ouvimos 2 testemunhos aqui, e que eu achei interessante, do ponto de vista do resgate de Deus. Do resgate. Da onde não se espera é que sai. Da onde não se espera é que isso acontece. Muitas pessoas, a Bíblia nos fala que tem muitas pessoas também por aí cegas. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Um dia eu estava cego, um dia você estava cego, mas o Espírito Santo nos convenceu, abriu a nossa visão. Por isso estamos aqui, para glorificar o nome de Deus e ter a consciência e a certeza que poderoso é o Senhor para resgatar muito mais, e não entender que nós somos os únicos resgatados, mas que muitos nesse momento estão sendo resgatados pelo Senhor, nas prisões, nos hospitais, nos leprosários. Estão agora nesse momento, muitos estão sendo resgatados pelo Senhor, país afora, no Afeganistão, no Cazaquistão, no Uzbequistão, em Brunei, na China, na Indonésia, nas Filipinas, na Birmânia, muitos, em muitos lugares nesse mundo. Nesse exato momento em que falamos aqui acerca do poder e da glória de Deus, oh aleluia, Deus está manifestando a tua glória e está resgatando muitas pessoas. Nunca duvidemos da palavra de Deus, nunca duvidemos do amor e da grandeza de Deus. Mais uma vez, aleluia, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Ou seja, a cada dia que eu busco, a cada dia que eu permaneço
na presença de Deus, isso significa de fé em fé. Amém. Repetindo, cada dia que eu busco, e a cada dia que eu permaneço na presença de Deus, isso significa de fé em fé. Isso chama-se a situação vivendo uma vida perene, uma vida contínua na presença de Deus, crendo que Deus, segundo a tua misericórdia, nós nascemos debaixo da maldição do pecado, mas eu não estava lá no Éden, você não estava lá no Éden, nós não estávamos lá quando houve aquele desastre. E Deus, na sua onisciência, segundo a Bíblia, em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, que diz: Cordeiro de Deus, que foi morto desde a fundação do mundo, foi morto desde a fundação do mundo. Deus tinha e continua tendo um plano para resgate de toda a humanidade. Salvação não se julga. Os meus critérios não são os critérios de Deus. Deus tem o seu próprio critério. E quem sou eu para dizer quem Deus deve salvar e não deve salvar? Eu devo agradecer por ter sido alcançado pela sua infinita graça e misericórdia. Que possamos, irmãos, entender isso. Vocês sabiam que nós deveríamos levantar pela manhã sempre glorificando a Deus? Todo dia pela manhã, irmãos. Sabe qual é o nosso problema? Quando alguma coisa está nos acontecendo, nós sentamos desespero. Nós não sabemos esperar em Deus. Nós somos pessoas imediatistas. Queremos que aconteça já. Mas o segredo da vitória não está no acontecimento imediato. O segredo da vitória está no processo que precisa se passar para eu chegar lá. E o processo de Deus é diferente do que nós imaginamos. Deus tem seu próprio tempo para trabalhar na vida de cada um. Mas a nossa mente finita não consegue captar isso. A gente discute em casa, discute na rua, discute na igreja. Eu vou sugerir para os irmãos, vamos nos preparar melhor para ser crente. E a forma do crente se preparar está aqui, ó. A palavra de Deus. Eu não posso ler Bíblia por ler. Precisa causar efeito na minha vida. A palavra de Deus precisa fazer efeito na minha vida, como está em Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e ela é apta para discernir pensamentos e intenção no coração do homem. Então essa palavra é que vai tratar comigo internamente. Essa palavra vai tratar com o meu coração. Essa palavra que vai tratar com o meu interior. E se eu ainda não tenho esse entendimento, irmão, eu preciso buscar mais. Porque muitas vezes, queridos, preste atenção nisso, muitas vezes se torna em vão a nossa oração em termos de resultado, porque ainda não fomos tratados pela palavra. E nós queremos resultados. Oh Deus, oh Deus, oh Deus, e faz isso, e faz aquilo. Meu servo, deixa eu te tratar. Minha serva, deixa eu te tratar. Oh Deus, eu quero isso, eu preciso que o Senhor tira aquilo.
Meus irmãos, eu preciso ser tratado por Deus pela sua palavra. Para que nós lemos a Bíblia? Para quê? A Bíblia é para tratar conosco, a palavra de Deus, é o Evangelho, é poder de Deus. E quando, irmão, nós temos essa consciência de que a palavra está nos tratando, está cuidando de nós, conforme a vontade de Deus, não aquilo que nós queremos, sabe o que acontece? Aos poucos, aquela ventania vai sendo dissipada, aos poucos, aquelas trevas vão sendo dissipadas, até as enfermidades vão sair correndo, porque primeiro começa o tratamento da alma, e nós estamos preocupados com o tratamento da carne, mas a alma tem que ser tratada primeiro, e só se trata pela palavra. Oh glória, oh glória, é isso que Deus quer tratar conosco. Isso chama-se Evangelho. Evangelho. Porque, irmãos queridos, pessoas, infelizmente tem muita gente que reclama de tudo e toda hora, está tudo ruim. Deus tremendo. O que nós vamos almoçar hoje? Deus. Por quê? Ó, só tem ovo. Mas come ovo. Aleluia. Glória. Aleluia. Como é que pode? Deus, ela que nos edifica. Que isso, gente? Meu Deus. Ó, o arroz está acabando. Dá para comer hoje? Então amanhã deu problema. Calma. O arroz nem acabou, já está acabando. O arroz nem acabou, está preocupado. Glória. Gente, Aleluia. não é assim que... Ou eu creio que Deus providencia ou não. Sabe o que é isso? Falta de ser tratado pela palavra. Meu Deus. Meus irmãos, Deus maravilhoso, Deus tremendo. olha só. Os irmãos têm uma ideia? Deus poderoso. Viver de fé em fé é uma tarefa muito difícil. Aleluias. Na minha casa, né? Eu costumo dizer que hoje eu estou fazendo muito mais com menos do que quando eu tinha muito. Aí, resultado, os irmãos abençoados, né? Tomaram a decisão, não. Eu liguei para os irmãos, logicamente eles vão ouvir essa mensagem, e aí perguntei para o pastor: ô meu amado, Pai do Senhor, Pai do Senhor, pastor Led, quanto é que eu sou para me cobrar aí, poder embolsar minha casa de cima, todinho? Ele fala assim, ó: veja bem, meu filho, eu não vou te cobrar nada. Compre material, eu não vou te cobrar nada. Falei, amém. E conversa vai, conversa vem. Comprei o material, mas eu vou encurtar aqui a história, para lembrar do irmão. Sexta-feira agora, ele mandou uma mensagem para mim assim, ó, sexta não, poxa, não sei se foi quarta, alguma coisa assim, ele ligou para mim, mandou mensagem: meu querido, estarei aí no sábado, eu e o pessoal vamos estar aí, eu vou combinar com os irmãos. Ele mandou uma mensagem às 7h30, eu estava na igreja, e eu fui ver a mensagem depois do culto. Aí respondi para ele, amém. Você faz isso, ok. Quebra assim, assado, tá bom, chegar. Ok, para dar passagem para lá, para cá. Mas, meus irmãos, tudo preparado, areia, cimento, tudo. Eu abri, na onde eu moro, não falta água, mas nesse dia faltou água. Falei, bonito. Eu fiquei quietinho. Você pensa que eu só falei para ela, falei, olha, economiza água aí, porque não está caindo água não, e nossa caixa é grande. Ela falou, você já olhou lá na caixa, vê que nível tá? Eu falei, depois eu vou olhar. Aí fui lá, olhei a caixa, tinha água suficiente, eu dava para o final de semana, se cada um tomasse banho com uma caneca de água, né? Então, daria para o final de semana.
até aí tudo bem. Mas aí tinha obra no sábado. Aí eu falei, bom, foi Jesus querido. Olha, Senhor, até aqui o Senhor me fez chegar. O material está aí, os teus servos vão chegar. Eu não vou desfazer com eles, não. Não tem água para trabalhar. Eu sei que o Senhor é poderoso para poder jorrar essa torneira aí. E amanhã eu vou estar trabalhando. Pronto, fui dormir. Acordei cedo outro dia, quando abri a torneira, estava lá aquela pressão, jorrando água. Eu falei, eita maravilha. E não tem bomba d'água não, é da rua mesmo, é pressão mesmo. Aí eu falei, gente, como duvidar do poder de Deus? Foi só uma conversa com Deus. Foi só uma conversa de 2 minutos, eu só falei com Ele. Meus irmãos, não esqueçam, Deus é o principal interessado em revelar para nós aquilo que precisamos saber. Vou repetir, Deus é o principal interessado em revelar para nós o que precisamos saber. Quando você citar Jeremias 33:3, não esqueça, clame a mim que responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus é o principal interessado, que Deus possa continuar nos dando sabedoria, discernimento e entendimento de que somente Ele é Deus para entrar nas causas impossíveis e resolver aquilo que precisamos se resolver. Deus derrame o Senhor na tua graça e o teu poder, em nome de Jesus.